Abordaremos agora o tema Aspectos processuais e materiais dos crimes eleitorais. E para compor a mesa, convido Dr. Arlen José Silva de Souza, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Convido também o Dr. Franklin Vieira dos Santos, doutor em Ciência Jurídica pela Universidade Vale do Itajaí, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Também convido à mesa Dr. Sérgio William Domingues Teixeira, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui. Essa oportunidade que nós temos de conversar, na verdade, vamos tentar, nessa hora, fazer o máximo de interação possível para que tenhamos capacidade de sair daqui com alguns questionamentos, porque conclusão a respeito dessa matéria é muito difícil de nós termos, seja pela dinâmica que ela nos apresenta, seja pela grande dificuldade jurisprudencial e ainda jurisprudência a ser construída sobre ela. Nós, na Justiça Eleitoral, brigamos todos os dias para que tenhamos condição e tenhamos as possibilidades de dar segurança para as eleições. Passamos por momentos delicados, especialmente com essa tragédia que é a pandemia, onde fizemos uma eleição no meio dela, exatamente no meio da pandemia. Isso foi um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral do Brasil, mas foi um desafio que nós conseguimos vencer e temos um resultado concreto a respeito disso. Sendo assim, quando o professor Bruno nos convidou para vir até aqui, ele pediu para que nós falássemos sobre o direito penal eleitoral e o processo penal eleitoral, que é tão delicado quanto todo o sistema que nós trabalhamos, porque o sistema, no que diz respeito às infrações administrativas, também é muito denso. Mas como não temos tempo suficiente para falar sobre isso, nós vamos ingressar, então, especificamente nessa seara. Pois bem, a natureza dessa discussão, e nós vamos fazer uma dinâmica que talvez escape nessa hora da formalidade, e a gente já pede para que as senhoras e os senhores nos desculpem, mas é uma dinâmica importante no sentido de que nós consigamos passar essa realidade que vivemos dentro do direito eleitoral, mas especialmente mostrar que essa dificuldade não é só do advogado, do membro do Ministério Público, do defensor público, é também dos magistrados. É uma dificuldade que nós convivemos diuturnamente com ela, justamente por conta de posicionamentos ainda que estão em falso, que não estão prontos para uma discussão de mais solidez. E não esqueçam que a legislação eleitoral ela é extremamente mutável. E essa mutabilidade implica diretamente na hermenêutica que nós vamos realizar quanto às normas, e as normas penais também não ficam de fora disso. E nós vamos mostrar isso para todos. Assim, o professor, professor porque todos nós damos na universidade, o doutor Franklin, juiz titular da 20ª Zona Eleitoral, vai começar falando um pouco dessas bases do direito penal eleitoral. Boa tarde a todos. Essa posição não é a mais confortável para a gente, porque, apesar de sermos professores, a gente não é acostumado a falar para plateias, assim, mas a gente vai tentando levar aqui. Eu fiquei até gratamente surpreso quando vi alguns alunos, ex-alunos, o que, de certa forma, até aumenta o nosso compromisso aqui de tentar, como o Arlen falou, não dar conclusões, mas colocar algumas dúvidas na cabeça de vocês, para que depois vocês vão atrás, vão
tentar entender o que a gente está correndo atrás aqui, né? Primeiro, o professor Arlen, o doutor Sérgio, a gente trata o Sérgio de uma forma diferente, porque o Sérgio foi nosso professor, né? Na faculdade, ele já era nosso professor, e o maior prazer agora de estarmos junto com ele, né? Um cara que a gente considera assim, num nível bem mais elevado que a gente, estamos aqui como colegas, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande, e não me canso de falar isso, né? Que o Sérgio é um cara assim que é um cara diferenciado, né? Mas a primeira coisa que é importante destacar é que, tratando do direito, e particularmente o direito penal, ciência humana, tá? Significa que não existe resposta única. O que nós apresentarmos aqui é tão somente uma posição, né? Algumas das posições que nós apresentamos aqui, vários vão discordar, tá? Mas é só o que temos, posições que nós entendemos que são as mais adequadas. Mas não é ciência exata, tá? Então não tem essa, a resposta certa é essa. Não, o que tem é uma posição mais adequada, né? E qual é a importância de nós atendermos esse chamado do Bruno, né? Assim, de uma forma ou de outra, nos identificamos como especialistas em direito penal. Então, quando trouxe para falar direito eleitoral, mas no campo penal, aí eu falei, o convite foi feito para o Arlo, trouxe para nós, eu digo, se for falar sobre no campo penal, eu topo. Porque o que é que nós temos de reconhecer em relação ao direito eleitoral? O direito eleitoral talvez seja o processo eleitoral, talvez seja um dos campos mais importantes para a vida em sociedade. Porque nós não somos chamados individualmente a dar nossa opinião. Nós elegemos, escolhemos alguém, para esse alguém chegar lá e nos representar, falar por nós. É assim que funciona o nosso sistema, né? Então, tudo que é decidido no país passa, ou deveria passar, pelo poder legislativo, tá? Então, o que nós vamos tratar aqui, talvez seja a coisa mais complicada. Talvez das doenças que nós vemos no direito, esses crimes eleitorais que nós vamos tratar, talvez seja aquele que merecia uma pancada mais forte, tá? Porque nós trabalhamos aqui com várias regras para que saia uma decisão, uma eleição, uma escolha justa, honesta, que represente mesmo a vontade do povo. E o que acontece quando alguém se aproveita dessa doença para se prevalecer? Entra lá uma pessoa que não devia estar, ou uma pessoa que atrapalhou o pleito. Então, nós devemos fazer um esforço muito grande para evitar isso, tá? Então, eu começo, né, destacando a importância do pleito eleitoral para o exercício da democracia, né? Destacando, então, o esforço que nós devemos fazer. Eu vou tratar como doença, porque o crime, na verdade, é uma doença que, infelizmente, existe em todo o grupamento social, né? Então, para ser tratado dessa forma. Professor Sérgio. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, registrar também o enorme prazer que é poder participar desse evento com todos vocês. Para mim também é uma grande honra fazer parte dessa mesa com dois amigos muito queridos, muito próximos, que foram alunos da universidade, como eu também fui, da Unir, e hoje são, né, magistrados com longa prestação de serviço à Justiça Rondoniense, e para mim são referências muito positivas. E volta e meia, né, eu fui professor deles, mas aprendo muito com eles também hoje em dia. Então é um prazer renovado estar aqui com todos vocês. O nosso objetivo aqui, básico, seria conversar sobre crimes eleitorais. E, tratando-se de crime, mesmo sendo crime eleitoral, nós não perdemos de vista a ideia de que crime é um conceito artificial. Ele não surge do nada. Na verdade, é uma escolha que a sociedade faz para entender condutas que seriam mais gravosas e, por conta disso, por serem mais gravosas, terem também um tratamento
diferenciado, um tratamento passível de punição mais severa. Por ser crime, ele não deixa de observar, como no Código Penal, o princípio da estrita legalidade. Estrita legalidade por quê? Tem a legalidade da Constituição Federal, não é? Mas tem também uma legalidade específica do Código Penal que ela é mais, assim, mais ampla do que a própria ideia da simples legalidade, que se aplica a qualquer normativo legal. Mas quando eu falo de estrita legalidade, eu vou vincular a aplicação a normas específicas, ou do Código Penal, ou, por exemplo, do Código Eleitoral. E, por ser também, né, esse fundamento da legalidade, nós não podemos jamais perder de vista a ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. E nós vamos ver que no Código Eleitoral existem algumas antinomias que sujeitam alguns tipos penais hoje em dia a serem duramente criticados e até revogados pelo próprio TSE. Lembrar também que essa questão da estrita legalidade é, na verdade, uma conquista do cidadão, para evitar que o poderio do Estado se torne tão grande que imponha punições sem existir lei ou sem haver uma prévia cominação de pena. Com base nisso também, é de se observar que a norma que tenha caráter punitivo, seja do Código Penal, seja do Código Eleitoral, ela, primeiro, tem que advir de lei. Segundo, tem que ser uma lei anterior ao fato que se pretende punir. Tem que ser uma lei escrita, então nós não temos direito costumeiro, nem crime eleitoral costumeiro. Tem que ser uma lei estrita, ela não pode ser uma lei que se estenda sem ser devidamente esclarecedora. Tem que ser uma lei certa. Aqui também é um grande problema da legislação eleitoral, porque volta e meia nós vamos identificar crimes eleitorais que ofendem o princípio da taxatividade, que é aquela ideia de que a lei ela tem que permitir uma análise de uma pessoa comum. Eu vejo uma definição de um crime. Eu sei que eu não posso cometer aquela conduta, senão me enquadraria dentro daquela conduta criminosa. Agora, quando eu falo de qualquer forma, sob qualquer pretexto, qual é o alcance dessas palavras? Sob qualquer forma ou sob qualquer pretexto? É elástico demais, é grande demais. E quando é grande e elástico demais, ele permite o quê? Permite uma interpretação extremamente excessiva. Isso fere um princípio básico de uma norma punitiva e, por conta disso, pode ser considerada uma norma inconstitucional, não recepcionada pela Constituição Federal de 88. Então, esse, né, é o primeiro ponto que eu queria registrar como ponto assim essencial para nós termos como referência. Segundo ponto que eu gostaria de registrar são as críticas que se fazem principalmente ao Código Eleitoral. Lembrando que, quando se fala de crime eleitoral, ele não está exatamente localizado só no Código Eleitoral. É lógico que a maioria está no Código Eleitoral, mas existem leis esparsas também, lei das eleições, existem decretos, regulamentos, que apresentam condutas chamadas de irregulares, que, de alguma forma, levam à aplicação de alguma sanção. Mas, por exemplo, é voz quase uníssona dizer, por exemplo, que muitos tipos penais do nosso Código Eleitoral, eles têm descrição, apresentam-se sem a descrição suficiente da conduta proibida. Fere a taxatividade. Depois nós vamos ver exemplos. Afronta, por sua vez, a legalidade estrita, que eu acabei de mencionar também para vocês. É um código muito antigo, né? Nós tivemos um código de 32, depois teve reformas em 45, um código de 50, esse código nosso é de 1965, já em pleno regime militar, antes do AI-5,
mas já durante o governo militar. Mas, independente dessa questão de ser governo militar ou não, o que chama atenção é que não era a realidade que se tem hoje. Ele trata, por exemplo, de voto manual, de voto, né, impresso. Hoje nós vivemos uma realidade digital. Hoje o poder de mídia ele é absolutamente diferenciado. Hoje, por exemplo, um crime de difamação, injúria, a fake news, ela tem um potencial que nem se imaginava poder acontecer em 1965. E, por conta disso, nós vamos observar, quando nós tratarmos aqui dos crimes, as antinomias que vão justificar um tratamento penal diferenciado. Eu acho que, não sei se o Frank quer comentar sobre as singularidades aí do Código Eleitoral. Quando tratamos de crimes, a base vai ser sempre o Código Penal, né? E quando a gente faz um confronto das normas que tem no Código Eleitoral e com o direito, com a lei geral, né, do Código Penal, a gente encontra algumas incompatibilidades. E são incompatibilidades que devem ser enfrentadas, resolvidas, com base em dois preceitos, duas formas de se configurar a hermenêutica, né? Primeiro, a lei mais recente, né? O Código Eleitoral é de 65, 66? 65. E a parte geral do nosso Código Penal é de 1984. Então, nós temos regras mais novas, e normalmente a lei mais nova prevalece, né? Nós temos também um outro aspecto. A lei especial ela tem uma força maior do que a lei geral, né? Então, nós vamos ficar nesses dois extremos, né? Algumas coisas que nós vemos do Código Penal. Outro dia eu estou julgando um processo crime eleitoral, e aí esse crime especificamente não tinha pena mínima, né? E eu estou condenando o réu, e a dosagem começa do mínimo. Nossa, que desgaste eu tenho, porque eu, especialista em direito penal, a legislação penal comum, existe pena mínima e pena máxima, né? E vários dos crimes que estão previstos no Código Eleitoral, eles não têm pena mínima, só tem pena máxima. E aí você, naquela primeira olhada, diz, nossa, parece que quase eu sou obrigado a começar a dosar pela pena máxima, né? Porque a pena mínima é igual para todos os crimes, né? Os crimes puníveis com reclusão, a pena mínima sempre é 1 ano, ainda que seja um crime de gravidades diferentes, né? Então, essa diversidade, de alguma forma, causa surpresa. Mas a surpresa por quê? Na época que foi construído o Código Eleitoral, a existência era diferente. As pessoas que trouxeram essa regulação, os legisladores eram pessoas diferentes, né? Uma época diferente. Isso que o Sérgio estava tratando ali, a propósito, Sérgio, eu acabei esquecendo o nome do doutrinador, ele falando disso, olha, os crimes antigamente eram, você sequestrava pessoas, você impedia leitores de passar pelas ruas, você ia em juntas apuratórias e ali você fraudava, né, no papel, né? Então, tudo mudou. Só que a estratégia para praticar crimes continua, a criatividade dos criminosos continua vigorando, né? Então, nós vamos fazer algumas discussões, até algumas que, como eu falei para vocês, não tem posição perfeita, né? Alguns dos tópicos que nós apresentarmos aqui, nós vamos ver diferenças, né? Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com a Arlen,
algumas conclusões que ele tem são diferentes da minha, né? E isso não desmerece, né? São apenas posições. Olha lá. Compreender nessa hora essa dificuldade é entender algumas coisas já no mundo prático. Imaginam só, nós julgamos alguém, só para pegar o gancho do Franklin, e ele é condenado. E essa condenação, ela vem com utilização, por exemplo, de agravantes típicas do Código Eleitoral. E essas agravantes, elas determinam a fração da pena. Isso, para nós, do direito penal, é bem atécnico, porque as agravantes não têm fração. Isso, para nós, são causas de aumento e causa de diminuição de pena. Acontece que esse olhar é um olhar que a gente tem que tratar exatamente o que nós estamos tratando aqui, tempus regiatum. Em 1965, o sistema de dosimetria da pena era bifásico e não trifásico, né? Não se discutiu o 59, né? As circunstâncias judiciais. Ora, e aí eu tenho uma posição que tanto o Franklin como o Sérgio, eles têm resistência para ela, mas a minha posição é bem simples. Pelo princípio da reserva legal, né, não há pena se você não tiver uma lei que a define. É o princípio secundário, ou sensu iuris. Ora, as causas de diminuição e as causas de aumento, em regra, estão na parte especial. E as agravantes e atenuantes estão na parte geral do Código Penal. Mas nós estamos falando de uma lei especial. Eu digo, muito bem, mas a lei especial, ela não pode ferir a dogmática penal. E aí nós temos uma consequência com relação a isso. Se eu aplico, né, como é uma discussão, e é uma discussão majoritária, não nego de maneira nenhuma, o uso dessas agravantes, né, com frações, ou seja, elas vão se prestar a ser causas de diminuição e de aumento, agravantes e atenuantes, por óbvio, né, elas vão ser causas de diminuição e aumento, eu estou ferindo, na minha ótica, a reserva legal. Eu não posso aplicar lá. Mas você pode aplicar as agravantes do Código Penal, porque ele é subsidiário. Eu digo, sem dúvida nenhuma. Mas não posso usá-las de forma que elas se transmudem para causas de aumento e diminuição. Uma outra questão importante, e essa é uma questão extremamente discutível, o próprio dispositivo do Código Eleitoral, ele limita o uso dessas agravantes e atenuantes ao limite da pena. Todavia, nos casos de aumento e diminuição, eu posso subir mais do que o limite da pena e posso diminuir mais do que o limite da pena. Essa é uma consagração. Mas a dificuldade eu entendo também que nesses casos que há a transmutação, você não pode subir mais que o limite da pena, seja porque o dispositivo eleitoral não permite, seja porque, nesse caso, você está fazendo um hibridismo jurídico. E esse hibridismo jurídico não pode ser contra os interesses do réu. Então, é uma discussão importante, né? E eu sou vencido, tá? Eu sou vencido. A grande dificuldade nessa hora, né, é a gente não discutir. Aqui não tem fórmula de bolo. E vocês vão ver as antinomias e as... Está gravando, eu não posso falar o que eu penso assim do português, mas as loucuras que há exatamente dentro da legislação eleitoral por conta de ferir de morte, muitas vezes, a dogmática penal. Sérgio. Para você ver como é polêmico, né, o direito. Então, a divergência é natural. Eu, por exemplo, até discuti antes com o Arlen essa questão, e eu tenho uma posição divergente, né? Eu acho que, embora a posição dele seja muito defensável, até sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista de uma nova interpretação jurisprudencial, mas hoje o que prevalece é o entendimento de que, né, a dosimetria trifásica, na segunda fase, atenuante e agravante não pode ficar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo, mas na terceira fase, com as causas de aumento e de diminuição, a pena pode ficar abaixo do mínimo e, consequentemente, também acima do máximo. Mas há uma crítica severa doutrinária em relação à possibilidade de
ser mais do que a própria pena geraria insegurança jurídica. A redução, ninguém questiona, porque é uma coisa que abranda, que diminui, que ameniza. Mas o aumento, maior do que a própria pena, há uma divergência doutrinária significativa. Eu vou fazer algumas observações ainda sobre crime, observações gerais, depois vou passar a fazer algumas observações nos tipos penais específicos. Por exemplo, né, no Código Penal é muito comum você ver o elemento subjetivo culpa. Então tem o crime doloso e o crime culposo. Com uma observação muito importante, a regra é o crime doloso. Todo crime, por natureza, ele é doloso, excepcionalmente culposo, se expressamente previsto na lei. Está lá no artigo 18 do Código Penal. Né? Nós temos o aborto, teoricamente, aborto culposo. É uma conduta atípica, por quê? Porque no tipo penal do aborto não tem a expressa previsão do elemento subjetivo culpa. Só existe a forma dolosa. Bom, no Código Eleitoral nós não temos esse problema, porque todos os crimes eleitorais são dolosos. Não existe crime eleitoral culposo. Segundo, a ação penal é pública e incondicionada invariavelmente, diferente do Código Penal. Por exemplo, nós temos lá os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, que existem também aqui, né, os seus respectivos crimes no Código Eleitoral. No entanto, no Código Penal, a ação penal é privada, mediante queixa-crime. Aqui, no Código Eleitoral, não. É ação penal pública e incondicionada. Então, o Ministério Público Eleitoral é que, né, se torna o dominus litis, o dono da ação penal, e quem vai propor eventual denúncia. Como a Justiça Eleitoral é uma justiça federal especializada, quem tem a competência de presidir o inquérito é a Polícia Federal. Então, onde houver Polícia Federal, ela é a competente para a instauração e a apuração do inquérito policial. Evidentemente, nem toda comarca vai ter Polícia Federal. Então, subsidiariamente, ela pode ser socorrida pela Polícia Civil, mas é efeito subsidiário. Quem tem a competência natural seria a Polícia Federal. Outro ponto importante é o caráter atrativo da Justiça Eleitoral para crimes comuns. Aqui eu vou fazer uma referência técnica e uma referência jurídica. No campo jurídico, eu não vejo muita dificuldade nisso. Justiça especial atrai a competência, né, da justiça comum. Existem vedações, porque existem equiparações. Por exemplo, o Tribunal do Júri, um crime contra a vida, ele tem previsão constitucional de que só o Tribunal do Júri pode efetivamente julgar esses crimes. Então, eu entendo que se houver um crime de homicídio no âmbito eleitoral, a Justiça Eleitoral não vai atrair esse tipo de crime. Vai continuar sendo julgado lá no Tribunal do Júri. Mas, crimes comuns, e pior, né? No meu ponto de vista, é pior. Crime de organização criminosa hoje, por exemplo. Então, se houver alguma organização criminosa vinculada a um procedimento eleitoral, o que vai acontecer? Esse crime da organização criminosa vai ser atraído para julgamento pela Justiça Eleitoral. Só que, aí vem a questão técnica que eu ia comentar. A Justiça Eleitoral, ela não tem juízes permanentes, ela não tem um cartório especializado, como tem a Justiça Criminal, com juízes especializados nessa matéria. O que vai acontecer, né, muitas vezes, por exemplo, um juiz do cível assume a função de juiz eleitoral, nunca passou pela experiência de uma vara criminal, e vai cair nas mãos dele um processo extremamente complexo de conduzir e de julgar. Isso, no meu ponto de vista, eu acho temerário. Mas, né, o Supremo Tribunal Federal, no inquérito 4.435, definiu que, nesses casos, inclusive, a Justiça Eleitoral teria competência para julgar. Então, é o que está valendo. Só para vocês perceberem a complexidade disso que o Sérgio está falando, alguns dias atrás eu peguei um processo em que a parte foi denunciada e
E logo na primeira manifestação, eu disse, olha, essa situação já foi resolvida, já foi julgada. Eu digo, nossa, eu vou olhar o processo, né? E é interessante, o mesmo caso foi julgado sob a ótica de improbidade administrativa, né? E aí você diz, olha, mas não tem, a jurisdição civil não interfere na jurisdição criminal. Foi o argumento que o Ministério Público trouxe. Mas aí você vai olhar, quem é que vai julgar o recurso da improbidade administrativa no campo eleitoral? É a Corte Eleitoral. E a mesma Corte vai julgar também os processos, os recursos dos processos criminais, né? E aí eu aceitei, eu acolhi, eu nem sei o que o tribunal resolveu já, né? Mas eu acolhi o argumento da defesa, porque é o mesmo caso, apenas foi denunciado sobre a ótica cível, de improbidade administrativa, e sobre a ótica criminal. E aí o meu argumento foi bem simples. Olha, quem vai apreciar o recurso de eventual processo criminal já apreciou aquele mesmo caso sob a ótica cível e disse que aquela pessoa não praticou o caso, não praticou a improbidade. Não foi ele, foi essa decisão. Eu digo, não dá para aquela mesma corte, agora olhando sobre a ótica criminal, dar uma decisão diferente, né? Só para vocês perceberem a complexidade. Você traz todos aqueles princípios, conceitos do direito comum. Quando chega no direito eleitoral, você tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, né? Porque senão você entra. O argumento do Ministério Público era perfeito, né? Só, olha, uma coisa é a jurisdição criminal, outra é a jurisdição civil, né? Mas eu disse, olha, quem vai apreciar, não dá para fechar os olhos, agora eu vou olhar de outra forma, né? Mas eu sei que isso ainda tem discussão para ser estabelecido, né? E ainda nessa esteira, nós vamos ver que o artigo 22 do... Isso é muito louco, cara. Não pode falar essas coisas, está gravando. O artigo 22 do Código Eleitoral fala da competência do Tribunal Superior Eleitoral. E, no inciso 1, a linha D, ele diz que os crimes eleitorais e os comuns, que eles forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Mas ele fala também que, nessa hora, ele processa, por exemplo, os governadores do Estado. Mas tem uma carta de 1988, no artigo 105, 1, que fala de quem é a competência para processar os governadores, que é do STJ. E aí você veja, mas é muito fácil, mas não, um é de 1965 e o outro é de 88, então a Constituição não recepcionou. Nós estamos na briga até agora, por conta da especialidade. E eu coloco isso, né, em pauta para provocá-los, para que vocês possam entender o quanto nos deixa também inseguros. Porque essa história, o juiz, quando ele vai decidir, ele também precisa de âncoras. Porque senão a gente começa a colocar valores, é muito perigoso. Eu vou colocar e dizer, não, mas isso aqui precisa ser punido, que realmente é um absurdo. Mas esses são os meus valores que não são iguais ao de vocês. A gente precisa de âncora. Hoje, nós vivemos muito tempo no civil law. E agora a gente vive o grande hibridismo do civil law e do common law, né? Quando vem o código, o CPC de 2015, ele trazendo no seu conteúdo muito de common law, especialmente no que diz respeito aos precedentes, né? Isso se estende, sem dúvida nenhuma, para o penal, para toda a sistemática do direito criminal brasileiro, né? Nós vivemos, por óbvio, dentro do sistema, nós não vivemos numa ilha. Quando eu vou decidir uma matéria penal, isso aqui é só aqui, não vai viver mais. Isso é totalmente desarrazoado de uma base que, se você quer construir uma sociedade justa. Sendo assim, como lidar com essas competências? Essa é uma questão. Então, quando a gente começa a discutir isso, e lógico, né, nós já temos julgados sedimentados, né, dessa competência, de como nós vamos criar. Mas
isso ainda, infelizmente, ainda é incipiente. Então, essa é uma discussão que eu vou deixar e que nós estamos deixando para vocês, que nós viemos aqui, na verdade, bagunçar com a cabeça de vocês. Nós viemos aqui com verdade pronta. E foi isso que eu falei logo no começo. Só observar aqui, então, são informações muito importantes, né? No caso ainda das singularidades do Código Eleitoral, dos crimes eleitorais, já foi dito aqui, na omissão, você vai sempre usar subsidiariamente o Código Penal. O Código Eleitoral não trata, por exemplo, de concurso de agentes, de concurso de crimes, de extinção de punibilidade, nada disso vem dentro do Código Eleitoral. Como é que você vai resolver esse problema? Vai buscar do Código Penal. O Frank deixou bem claro, né? Alguns crimes, curiosamente, não têm pena mínima, só tem a máxima. Então, quando for detenção, o mínimo é 15 dias. Quando for reclusão, o mínimo é de 1 ano. Lembrando que também, né, na justiça eleitoral, nos crimes eleitorais, é perfeitamente possível, se preenchidos os requisitos, a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, né, o suscis condicional da pena. Tem também a questão de singularidade em relação à pena agravada ou minorada, salvo divergência, a lei não diz o quanto, ela fala assim, vai ser agravada, mas ela não diz o quanto vai ser agravada a pena. Então, na omissão, se ela não disser o quanto, você vai sempre usar a fração de 1/5 a 1/3, para aumentar ou para diminuir. Isso está no artigo 285. Agravar ou atenuar. Porque, na verdade, quando se fala de agravar ou atenuar, porque isso é uma antinomia também, né? O Código Penal, por exemplo, quando ele fala de atenuante ou agravante, ele não estabelece fração. Aliás, a regra distintiva de uma causa de aumento de pena e de uma agravante, por exemplo, é que a causa de aumento traz fração, a agravante não traz. A causa de diminuição de pena traz fração, a atenuante não traz. Mas o Código Eleitoral não fez essa distinção, talvez porque o que o Allen colocou, né, em 1965, era uma outra realidade em relação à dosimetria da pena. E, por fim, também tem uma divergência em relação à pena de multa. Né? A pena de multa no Código Penal, ela tem o quê? O mínimo de 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. Na Justiça Eleitoral, no Código Eleitoral, o mínimo é de 1 dia multa e o máximo é de 300 dias multa. Então, não chega a 360. O valor do dia multa, o mínimo é igual ao do nosso Código, é de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Agora, o máximo, não, o máximo é de 1 salário mínimo, que pode ser levado até o triplo, né? Que é o mesmo caso do nosso Código também, só que o nosso lá, o mínimo, é de 5 salários mínimos. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter 5.400 dias multa no Código Penal e, na verdade, vou ter só 2.700 dias multa, no máximo, no nosso Código Eleitoral. Então, são pequenas singularidades, mas que é importante, né, o profissional da área conhecer para que ele não incida em erros. E ainda, tratando de a multa, nós temos um problema com ele. A multa, ela tem natureza jurídica de pena. Se ela tem natureza jurídica de pena, para se extinguir a pena, precisa se extinguir a multa. Mas como assim, Arlen? Espera aí. Então, o cara foi condenado a 200 dias multa e não consegue pagar, mas ele cumpriu a pena corporal de 5 anos. E aí essa pena não vai ser extinta? Muita calma. O tema 931 do STJ fala que a pena será extinta, desde que ele comprove que não tem condição de pagar a multa. Nos crimes de tráfico de drogas, onde o dia multa é muito elevado, a pena não é extinta. Nos crimes eleitorais, é o mesmo raciocínio. E dentro desse raciocínio, nós precisamos compreender que a extinção da punibilidade tem reflexo na vida das pessoas. Eu costumo brincar
que hoje está escrito no Serasa é pior do que está escrito no rol dos culpados, porque você não sai nunca de lá. É inventar um tal do score e aí pronto. Aí danou-se, a confusão grande. No rol dos culpados você sai, né? Depois dos 5 anos, possibilidade de reabilitação, etc. e tal. Bom, mas dentro desse conjunto de discussão, é preciso que se entenda que a não extinção da punibilidade pelo não pagamento da multa é e será, sem dúvida nenhuma, uma discussão que vai às barras do STF. E explico por quê. Porque isso pode ferir a dignidade da pessoa humana. Agora, não se perde de vista de maneira nenhuma que o tema do STJ, eu sei que eles são contra, mas tá bom, mas que o tema do STJ é importante na medida, né, que ele traz um esclarecimento que antes nós não tínhamos. O que acontecia antes, que a multa inscrita como dívida de valor, né, e ela passava a ser uma dívida civil. O que é um absurdo, porque a multa é pena. Essa multa aqui é pena. Essa é a diferença daquela multa, né, do contrato civil, né, uma cláusula penal qualquer dentro de uma avença civil, aquela multa das infrações de trânsito administrativa e essa multa aqui que tem natureza jurídica penal. Então, e de condenação, tá? Então, essa é a discussão que é posta à mesa, tá? Só para polemizar também um pouquinho aqui, acho que o Franco deve ter posição divergente também, mas é importante colocar. Isso é uma questão que eu lido, infelizmente, quase todo dia. A minha vara é uma vara de execução de pena, medida alternativa. Eu tenho muito caso de extinção de punibilidade. O cara cumpre, né, o fechado, o semiaberto e o aberto, quando chega no aberto, vai para a minha vara. Livramento também na minha vara. E ele normalmente acaba de cumprir a pena comigo. Só que ele paga a pena privativa de liberdade, mas não quita a pena de multa. De regra, antes nós extinguíamos, né? Hoje não, hoje tem uma determinação para você não extinguir. Então você tem que fazer o quê? Intima para pagamento. E o artigo 50 fala até na possibilidade de parcelamento dessa multa. Se ele não pagar a pena privativa de liberdade, eu posso extinguir, até para não sair ordem de prisão, nenhum constrangimento nesse sentido. Mas eu não concedo a extinção da punibilidade, que é a extinção plena. Essa extinção da punibilidade vai garantir o quê? Plena cidadania a esse indivíduo, inclusive no campo eleitoral. Vai poder votar e ser votado. Enquanto ele não alcança esse patamar, ele vai ficar com restrição. Então, é uma forma de impor ou de induzi-lo ao pagamento. Há quem fala, então, a pena agora ficou uma pena perpétua. Aí vem uma outra discussão muito interessante sobre esse tema também, que vai incidir na justiça eleitoral. A pena de multa, ela tem prescrição própria. Se foi isoladamente aplicada, 2 anos, que é menor do Código Penal, inclusive. Se for cumulativamente aplicada, vai ser a pena do crime, né? A pena privativa de liberdade imposta. Só tem um detalhe também, há um entendimento de que, aplicada a pena de multa, ela se transforma em dívida de valor. Então, não paga, você não converte mais essa pena de multa em dias multa prisão, que era o que se fazia antes. Então, não existe mais isso. Não se converte em pena de prisão. Se converte em dívida de valor a ser executada pela Fazenda Pública Nacional, que é a regra, né? Hoje existem convênios, existe a possibilidade da Fazenda Pública Estadual também executar. E a pena ficar no próprio local. Já estão se discutindo isso e já tem jurisprudência nesse sentido. E tem um detalhe importante agora também. E como é que fica, então, essa prescrição, já que se transformou em dívida de valor? A orientação que eu sigo, né, jurisprudencial, é de que o prazo, na verdade, não é mais o prazo da pena privativa de liberdade. O prazo é o prazo quinquenal que se tem para executar uma multa fiscal. Então, na verdade, o que acontece? O cara está cumprindo pena, cumpriu toda a pena de prisão que foi imposta. Acabou a pena. No dia que acaba a pena, se ele não quitou a multa, ele tem a chance de pagar, tem a chance de parcelar. Se ele não pagar, tem mais uma chance. Comprovar, né, por meio idôneo, a impossibilidade da quitação.
Se ele demonstrar que é pobre na forma da lei, o juiz pode extinguir também essa punição. Mas se ele não provar de forma idônea, não é alegar, eu não tenho dinheiro, não posso pagar. Isso não é prova. Ele demonstra que não pode pagar, eu posso extinguir. Se não parcelar, se não pagar, se não demonstrar que é pobre na forma da lei, de forma idônea, ele, no dia que encerra a pena privativa de liberdade, naquele dia começa a contar, no meu ponto de vista, o prazo de 5 anos, que é o prazo quinquenal para poder a Fazenda Pública executar aquele valor. Vencidos 5 anos, não executado, extingue o feito e acabou. Não tem mais conversa. Para vocês verem como a dificuldade, nós somos colegas, nós participamos já de alguns cursos juntos, mas nós temos diversidade, né? Na minha posição, e é uma posição que o STJ mudou, mas eu estou dando jeito de não acompanhá-lo, né? A pena de multa, ela, quando transita em julgado, se transforma em dívida de valor. A dívida de valor, ela não pode ter interferência, segundo a Constituição, no estado de liberdade do indivíduo. Ora, se você exige o pagamento da multa sob pena de não encerrar a punibilidade, veja só, deixa eu ver se eu consigo me fazer compreender. O cara cumpre a pena dele, e em 2022 zerou a pena dele. No prazo de 5 anos, depois, em 2027, ele perde aquele status de reincidente. Só que se você deixa aquela dívida de valor como dívida penal, não vai ser mais em 2027. Em 2027, começaria o prazo prescricional. Então, ele vai para 2032. Né? Depois a gente briga. Então, qual é a alternativa? Que o Sérgio é da vara de execução e eu sou da vara de conhecimento. Né? Qual é a alternativa que eu tenho? Eu já reconheço, e é uma coisa que o Sérgio critica também, eu já reconheço que o cara não tem condição de pagar. É claro, 90% da nossa clientela são pobres, miseráveis. Né? Então, já ali de plano, eu digo, olha, o cara é pobre e é o isento do pagamento. O Sérgio disse, olha, o juiz não tem, porque isentar da cobrança de multa, eu estou entrando no cofre do Estado e dizendo, olha, não paga o Estado. É um pensamento razoável, né? Mas se eu não fizer isso, esse processo que está lá na minha vara, eu não posso arquivar ele. Né? Eu tenho que esperar que o Sérgio execute tudo, e aí depois que executou tudo, ele vem para cá, agora eu posso extinguir. Não. Eu já isento o pagamento da multa e das custas processuais também, e depois eu me acerto com a corregedoria. Né? Que o Ministério Público vem concordando, porque também é de interesse do Ministério Público que esse processo se encerre, porque se o processo encerrar, fica no acervo deles. Parece uma loucura, mas é assim que funciona. Eu faço votos que faça isso, porque é menos trabalho para mim no final da história. Né? E tem um detalhe também, o juiz não pode reconhecer, por exemplo, a prescrição em perspectiva, mas todo mundo reconhece. Se o Ministério Público não recorrer, morre a questão ali, resolvida a questão. Se for para o tribunal, anula e volta para você sentenciar. Aí você vai sentenciar, e depois de sentenciar, você fala assim, aguarde-se o prazo para recurso e volte e me conclua, porque você vai reconhecer a prescrição que você tinha falado lá atrás. Mas, né, é a nossa realidade. Sérgio, para a gente não perder até uma questão que eu julguei também uma época dessa. Olha o conflito, um processo eleitoral. Olha o conflito que nós encontramos. Nós sabemos que a eleição talvez seja, como eu falei no início, talvez seja um procedimento político mais importante para a comunidade. Ou seja, eu tenho o maior desejo de pegar o criminoso e, se aplicar a pena mais pesada possível. De outro lado, nós temos um cidadão que vai correr atrás de ganhar votos. Então, você não pode pegar qualquer movimento e dizer que aquele movimento é criminoso. O que normalmente acontece? O cara monta ele precisa ser conhecido para ganhar voto. Ele não é... Até falo que não, é um exemplo que eu usar, mas não vale não. Você precisa fazer alguma coisa para ser conhecido. Então, você monta uma instituição, né, para que as pessoas daquele bairro olhem para você, e você trabalha. Né?
O seu pensamento é de ser eleito mais adiante. Aí vem alguém e diz, não, olha, ele já estava fazendo campanha antecipada para ser eleito. Mas se o cara não se mexer, ele não vai conquistar voto. Então nós ficamos nesse dilema. Eu não quero que o cara criminoso, que o cara burle para se eleger. Mas eu não posso também restringir o direito do cara trabalhar socialmente para se projetar. Então, esse é um conflito que nós encontramos com alguma frequência. Eu encontrei hoje eu fiz uma audiência de suicídio na Justiça Eleitoral e encontrei o doutor Nelson Canedo, né? E o Nelson era o advogado daquele réu que a situação dele estava muito próximo de você dizer, porra, será que... chamando palavrão, né? Será que o cara foi além do que devia? Ou o cara fez o que era possível para ele ganhar votos? É um limite muito tênue isso. Tá? E se você for muito exigente, nossa, você não vai deixar ninguém se eleger. Vai ter que ser o cara aí para o Big Brother, ficar conhecido. Eu vou votar nesse cara, porque eu sei o nome dele. Mas uma pessoa qualquer, o Jânio disse, não, eu quero ser eleito. Mas quem é tu? De onde veio? De que buraco saiu? Não, o cara precisa fazer algum trabalho para se projetar. Né? Então, nós ficamos nesse limite. O juiz fica nesse limite de ver. O cara abusou, né? E não é um limite muito preciso, tá? Sem querer assustar ninguém, mas é um negócio complicado. Nós temos outra questão que, a meu ver, é interessante colocar à discussão, que é o que trata o artigo 9º da resolução do TSE 23.396 de 2013. E ela fala assim: o inquérito eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público Eleitoral ou determinação da Justiça Eleitoral, salvo hipótese de prisão em flagrante. Nós colocamos aqui que a atribuição para seguir nas investigações é da Polícia Federal, salvo naqueles casos onde a Polícia Federal não chegou. E essa é uma questão interessante, que, no primeiro olhar, é uma questão de cerceamento da atividade policial. Ou seja, se chega uma notícia de crime eleitoral na Polícia Federal, para que ele possa instaurar um inquérito ou começar qualquer tipo de investigação, mesmo que seja preparatória para o inquérito, né, em face dos indícios, ele tem que comunicar ao Ministério Público Eleitoral e também à Justiça Eleitoral. Normalmente, quando isso vem para nós damos vista ao Ministério Público para se manifestar quanto à necessidade ou não da instauração do procedimento pré-processual, o inquérito eleitoral. Mas isso é uma questão interessante e precisa ser fixada, porque é totalmente diferente do CPP. No CPP, quando nós olhamos qualquer indícios desse naipe que dá conta de uma notícia crime, de imediato a autoridade policial já começa a apurar os fatos. Aqui, não. Então, isso especialmente para os advogados, é interessante porque, nessa hora, pode ser que os senhores e as senhoras que advogam na área encontrem uma irregularidade, porque nessa fase não tem nulidade, mas a irregularidade tipo de pedido de prisão preventiva de um delegado que instaurou o inquérito sem requisição do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral. Né? Uma outra questão que eu enfrentei, e fica a dica para os advogados, né? Chegou a notícia anônima da prática de um crime, o delegado desavisadamente já instaurou um inquérito policial. E o inquérito policial, aí a coisa chegou a processo, com várias restrições. Quando chega lá adiante, você percebe isso, olha, o início do inquérito policial é nulo. Porque você precisa fazer, se chega uma notícia anônima, você tem que fazer atividades policiais para confirmar aquela notícia e somente depois instaurar o inquérito policial. Né? O delegado se empolgou, né? Com a notícia anônima ele já mandou instaurar o inquérito e depois da instauração do inquérito, botou os policiais na rua. Nossa, o trabalho todo perdido. E o pior, que naquele caso específico,
ficava muito evidente que os caras realmente praticaram os crimes, porque teve interceptação telefônica autorizada, né? E a interceptação telefônica confirmou a imputação, e é ruim para o juiz, é difícil, eu vou ter que declarar nulidade, e os caras vão escapar por conta de uma questão processual. Mas é isso, tá? Não adianta você fazer um serviço louco, desgastar, quando chegar lá anos de trabalho, quando chegar lá na frente, o TSE declara a nulidade do teu trabalho inteiro, né? Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu até fiquei, eu digo, não acredito, eu fui olhar a portaria de inauguração, o delegado colocou lá, que estava instaurando o inquérito com base na notícia anônima. Eu digo, nossa senhora, perdeu o trabalho todinho, e eu perdi o trabalho também. Então fica a dica para vocês. Vocês pegaram um inquérito policial para trabalhar, vê qual foi o início do inquérito policial, se foi regular. Porque se foi irregular, você ganhou, fica a dica para os advogados, né? Ganhou o trabalho, né? E nós sabemos que o advogado depende muito do sucesso do seu movimento, né? Se você faz um movimento, se desgasta para depois não conseguir, né, perde tempo, né? Uma coisa muito importante que o Frank comentou, no inquérito policial instaurado contra 2 ou 3 pessoas, e dentre uma das pessoas investigadas, ela tem foro de prerrogativa de função, e o delegado mantém a investigação na própria instância, isso, se você advogar para esse cliente com foro especial, é uma nulidade que torna a prova imprestável, tá? E mais fruto adiante, da árvore envenenada, né? Nada que fizer vai valer. Então, para o advogado, até é interessante que o processo prossiga lá, porque vai gerar uma nulidade absoluta. Agora, para você que vai estudar o caso, tem que entender o seguinte: identificou alguém com prerrogativa de função, procedimento imediato é remeter à instância de competência, dar conhecimento para que não haja futura alegação de nulidade, tá? Nós tínhamos muitos tipos penais para comentar com vocês. Vou comentar 2 aqui rapidamente, só para vocês verem aquilo que nós falamos no início, sobre ofensa aos princípios da norma penal, norma punitiva, né? O artigo 289 e o artigo 290, por exemplo, ele fala aqui, né, inscrever-se fraudulentamente o eleitor, o 289. O 290 fala, induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. O inscrever-se, a pena de reclusão de até 5 anos. O induzir alguém a se inscrever, reclusão até 2 anos. Só que nesses tipos penais aqui, a crítica é, primeiro, quando você fala, por exemplo, qualquer dispositivo desse código, você cria esse alargamento, e aí a crítica, né, a questão da lei certa. Eu, particularmente, não acho que esse aqui é o melhor exemplo de uma ofensa à lei, porque ele refere a qualquer dispositivo do próprio Código Eleitoral. Então, ele, de certa forma, ainda faz uma delimitação. Mas, várias vezes, nós vamos ver essas expressões aqui no Código Eleitoral. Por exemplo, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando. É baixíssima, né, a possibilidade de acontecer, ainda mais sob esse argumento, né, fraudulentamente. Deixa eu achar um aqui que seja mais preciso para a gente. Aqui, o 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Esse de qualquer forma, como eu disse, ele alarga demais. E aí vem o princípio, né, da lei estrita. Lei estrita, eu não posso fazer analogia em matéria penal. Ou eu descrevo o fato, ou, se ele se alargar demais, eu começar a fazer o que pode ser encaixado aqui, eu vou estar ferindo um princípio básico da lei penal. Tá? Dentro dessa observação do Sérgio, esse, de qualquer forma, né, dogmaticamente, é um elemento normativo do tipo que demanda valoração. E o problema todo é a valoração. Quando eu trago para esse campo axiológico, eu estou trazendo, na verdade, valores que precisam ser
mais certos, porque o direito penal ele é positivado. E essa é uma questão importante. E é uma questão importante por dois momentos que nós estamos vivendo. E quais momentos é esse? Um, da judicialização da política, e dois, do ativismo judicial. Isso, né, eu infelizmente sou conservador. Então, esse meu conservadorismo diz assim: eu não posso alargar a minha hermenêutica de acordo com as minhas necessidades. É difícil determinar que o prefeito asfalte uma rua se eu não sei qual é o lastro orçamentário e financeiro que ele tem. A gente viveu isso, né, agora durante a pandemia, algumas questões extremamente discutíveis, mas que são da alçada do executivo. E nós, muitas vezes, atravessamos a escola de samba. Então, nessa hora, é interessantíssimo esse nível de discussão, porque isso é um tipo penal. Isso aqui é a liberdade das pessoas. Isso aqui tem uma escola criminológica que o Sérgio conhece muito melhor do que eu, né, que fala sobre o label approach, ou seja, do etiquetamento. Quem for condenado aqui está etiquetado. Então, toda essa discussão, o Frank está se coçando aqui, vou já passar o microfone para ele. Toda essa discussão passa efetivamente pela melhor tecnia do tipo penal eleitoral. Na verdade, não vou te cortar, não. Esse nosso trabalho como professor possibilita a gente até... Eu, como juiz, eu quero pegar o criminoso, né? Então, eu assim, quero que todo criminoso seja responsabilizado. É claro, nós temos os limites, né, que se a prova não for suficiente, você tem que absolver. Mas, como professor, a gente encontra várias saídas, né? E eu fico no dilema: o Franklin juiz quer responsabilizar o criminoso, e o Frank professor quer auxiliar os alunos a realizar o trabalho dele, né? Então, ao mesmo tempo que é um dilema, né, mas você sai tranquilo, são duas figuras, né? É juiz naquele horário lá, né? No horário que está trabalhando. Fora dali, você é cidadão, você é professor, você é homem, pai de família, né? Então, eu estou olhando aqui, Sérgio e Ale, nós temos um monte de saídas para dar, né? Nós temos um monte de ensinamentos, né? Talvez, se a gente se dedicasse a isso, a ensinar o pessoal a algumas alternativas aí, talvez fosse uma empreitada que talvez nos estão chamando para isso. Só para colocar, né, para ver assim, as situações absurdas, né? Tem um tipo penal 306 do Código Eleitoral que fala o seguinte: não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Sabe o que é isso aqui, gente? É chamar o fura-fila de criminoso. Ou seja, é um tratamento absurdamente exagerado, uma conduta de relevância penal, não é? Então, a recomendação, inclusive, que esse tipo penal aqui, ele seja descartado, não seja recepcionado pela Constituição Federal, até por ofensa ao princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade, que é a questão da lei necessária. Não existe necessidade de uma lei penal para punir esse tipo de conduta que é extremamente insignificante, não é? Daqui a pouco, se eu começo a chamar esse sujeito de criminoso, eu igualo aquele que compra voto, aquele que corrompe o processo eleitoral, não é? Nós temos que ter o cuidado de entender que crime é muito grave e ele não pode ser banalizado. E o Código Penal banaliza o tempo todo. Em relação ao projeto de lei, nós temos já em andamento, né, praticamente pronto, um novo Código Eleitoral. E é muito importante dizer o seguinte: nós temos 3 crimes eleitorais que são os principais, né, os mais frequentes. É a compra de votos, o transporte de eleitores, e tem um terceiro que esqueci o terceiro crime, que é o mais comum, gente. Mas tem esses 3 crimes que seriam os mais comuns. Boca de urna, transporte de eleitores e a compra de voto. Bom, a compra de voto, a gente vai fazer uma observação mais particular sobre ela. Mas, por exemplo,
boca de urna e transporte de eleitores, que hoje é crime no Código Eleitoral, no projeto novo de código já não vai ser mais crime, vai ser uma infração administrativa punida com multa. Isso é o adequado, isso é o conveniente. Crime, para chamar alguém de criminoso, tem que ser algo muito grave. Isso acontece, inclusive, no Código Penal, né? Se eu fosse fazer uma consulta aqui, eu tenho certeza que todos nós seríamos criminosos. Se perguntasse aqui, quem nunca comprou um CD pirata, quem nunca xerocou um livro sem pedir autorização do autor, e quem nunca dirigiu sem cinto de segurança ou não passou de 110, se sobrar um aqui, na mesa inclusive, eu mudo meu nome. Tá? Eu mudo meu nome. Somos todos criminosos. Então, qual é a diferença de uma sociedade de criminosos? Não pode acontecer isso, jamais. Crime não é brinquedo, crime é muito grave e deve ser tratado dessa forma. Então, nosso Código Penal, ele está eivado de nulidades, de vícios, de equívocos, atrasado e precisa ser corrigido. Em relação ao crime de compra de votos, esse é importante observar, né? Porque nós temos o crime de compra de votos, que está no artigo 299 do Código Eleitoral, né? Lá, nesse crime, ele vai punir o comprador de voto e vai punir também o vendedor do voto. Pune os dois. E vai seguir o comprado. Ele vai seguir o rito do Código Eleitoral. Ele não se confunde com o crime de captação ilícita de voto, que está... Aliás, eu chamei de crime aqui, né? Fiz um equívoco. Porque, na verdade, é uma infração administrativa eleitoral. Ela não é reconhecida como crime, mesmo porque não segue o rito do Código Eleitoral, segue um rito especial do Decreto-Lei 64, de 90, e, na verdade, ele não tem pena. Quem comete esse crime de captação ilícita de voto, e vejam bem, nesse 41A, só se pune o candidato que compra o voto. E ele só vale também, né, o 41A, do dia que acontece o registro de candidatura até o dia da eleição. Só vai punir o comprador desse voto. Aquele que vende vai ficar isento desse 41A. E, na verdade, né, é um tratamento bem diferenciado. Lembrando que quem compra voto pode responder pelo crime do 299 e, simultaneamente, pelo 41A da Lei das Eleições, porque são situações de âmbitos distintos. Um, âmbito criminal, o outro, âmbito administrativo. E essas duas condutas também, elas não vão se confundir com o abuso de poder econômico. Por que é importante dizer isso para vocês aqui? Porque se alguém comprar um voto, se alguém vender um voto, o crime está configurado. Não me interessa se a compra de um ou mais votos vai interferir no resultado final da eleição. O crime está configurado. Já o crime de abuso de poder econômico, esse não. Esse eu vou ter que demonstrar a potencialidade lesiva dessa conduta. Se não ficar demonstrada, né, não se reconhece o abuso de poder econômico. O abuso de poder econômico também, eu não posso dizer que é um crime da mesma forma que os outros. Seria uma infração, porque a pena para ele, na verdade, seria a inelegibilidade do candidato pelo prazo de 3 anos. Mas muitas vezes surge essa confusão. Já que a compra de voto é um dos crimes mais comuns na eleição, nós temos que saber que há uma clara distinção entre o 299 do Código Eleitoral, o 41A da Lei 94, Lei das Eleições, né? E também do abuso de poder econômico. São 3 coisas com tratamentos distintos, mas são muito importantes de serem identificados para terem tratamento regular. Falando nisso, o Frank falou a respeito da competência do juiz eleitoral, né? E a gente vai trazer uma coisa para vocês que, na minha ótica, é muito importante. Imaginem só, nós temos o poder de polícia durante as eleições. Então, nós determinamos, por exemplo,
várias ações contra a propaganda eleitoral. Tá? Mas essas ações são determinações de natureza jurídica administrativa. Muito bem. Em face dessas determinações, podem, né, surgir, né, condutas que se subsumem aos tipos eleitorais. Então, havendo essa adequação típica, o que é que nós teremos? Crime. Mas foi em decorrência de uma determinação minha. Eu posso julgar esse crime? Nós temos algumas questões importantes, né? Primeiro, quando o CPP fala dos impedimentos, né? Depois, quando nós temos o artigo 3A do Código de Processo Penal, que diz que nós não podemos produzir provas na fase investigativa. Mas já sabemos, né, a mídia mostrou para todas as senhoras e os senhores, né, para toda a população, não só brasileira, que a aproximação com a acusação gera parcialidade. E a aproximação com a acusação é eu produzir prova que deveria ser produzida pela própria acusação. Ela teria que trazer a história da prova do juízo. Eu sou vencido nessa conversa aqui também, tá? Muito vencido. A dificuldade no contexto é assim, eu entendo, né, que o juiz não produz prova. Essa história de dizer, testemunha essa pessoa foi referenciada, eu queria que ela fosse ouvida como testemunha do juízo. Se o senhor não arrolou, eu não vou ouvir. Porque a responsabilidade de produzir a prova é das partes. Arlen, mas tu já viu que está escrito no artigo 370 do CPC, agora, de 2015, que o juiz pode produzir prova de ofício? Eu digo, tá. Mas tu já viu que está escrito no 3A do CPP? E o 3A do CPP é aqui, pacote anticrime 2019. Né? Então, entendam essa complexidade. A atividade do magistrado nas eleições, a atividade administrativa, é própria do poder de polícia e típica da justiça eleitoral, justiça especial, né? Nesse mesmo sentido, eu gostaria de fazer uma reflexão com as senhoras e os senhores sobre isso. Bom, nós chegamos no horário, né? Se deixarem, a gente fica aqui até sabe Deus que horas, que a gente fala muito, né? Nós somos professores e adoramos fazer isso. Eu vou fazer um merchandising aqui. Nós resolvemos, em decorrência de todo o trabalho que nós fazemos, seja na magistratura, seja no magistério superior, nós decidimos criar um instituto, né? Esse instituto é um instituto de inovações e prática jurídica. A gente vai colocá-los à disposição de todos na internet, né, nas mídias sociais, e vamos trazer especialmente para a comunidade essa discussão, para que a comunidade possa, né, tirar de nós a visão que nós temos de magistrado, como eu vejo os advogados, né, e como eles me veem. Nós vivemos uma sociedade, e eu acho que o Frank foi muito feliz quando falou isso, desse dinamismo, o Sérgio também enfatizou, aonde é impossível se manter distante do mundo. A magistratura não pode ficar longe das pessoas, e nós temos feito muito isso, dessa aproximação. Isso não é promiscuidade. Isso é, na verdade, difusão de conhecimento. Necessidade que nós temos de trabalhar o conhecimento e todos nós participarmos. Nós colocamos várias dúvidas para vocês, e as nossas dúvidas também. O Sérgio faz esse ano 26 anos de magistratura, né? 27 anos de magistratura. Eu e o Franco, nós fizemos dia 5 último 21 anos. Então, eu quero acreditar que nós somos magistrados experientes. Mas mesmo tendo toda essa maturidade, nos deparamos todo dia com questões novéis que trazem efetivamente dificuldades para resolvermos. Muitas vezes, não esqueçam, né? Eu sou também, nós três também somos professores da Escola da Magistratura, e nós vivenciamos lá na escola
na pós-graduação que a escola tem, com bacharéis de direito, com advogados, as agruras que eles padecem no dia a dia, né, no simples despacho, por exemplo, com o juiz. Que para a gente é muito simples, mas para ele é o maior problema do mundo. O nosso problema é o maior do mundo, na verdade, né? Esperar na fila é terrível. Tem crime porque o cara furou a fila, que coisa louca, né? Então, essa sociedade a gente precisa trabalhar e nós temos responsabilidade com ela. E a grande responsabilidade é transformar, e é isso que nós queremos. Tá? Nessa hora eu me despeço, vou passar a palavra para o Franco e para o Sérgio. Agradeço assim, enormemente o convite do professor Bruno. E a gente sempre vai estar à disposição para discutir, para ficar maduro em todas as questões que a comunidade de Rondônia precisar. Sem dúvida nenhuma. Muito grato. Eu também... Eu também tenho um agradecimento especial a fazer ao professor Bruno, que já trabalhei com ele, né? E eu espero que nós tenhamos conseguido colocar na cabeça de vocês algumas dúvidas, para que vocês vão atrás das respostas para a gente, tá? Foi um prazer muito grande estar aqui, conheço vários, né? E eu espero realmente que tenhamos contribuído para o aprendizado de vocês. Muito obrigado. Agradecer, em primeiro lugar, o convite do professor Bruno, né? O gentil convite que ele fez para nós participarmos desse evento. Uma honra ter estado com vocês e, da mesma forma que os meus amigos, espero que, de alguma forma, nós tenhamos contribuído, né, para esse estudo, para que a eleição, né, que é uma festa democrática, ela possa transcorrer da melhor forma possível. Então, muito obrigado pela atenção de todos.